Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre expressões literais, né? Expressões algébricas literais e seu valor numérico. Né? As expressões literais, elas são recursos que utilizamos muito em matemática, quando estudamos a área de figuras geométricas, como o quadrado e o triângulo. Né? Então, quando nós vamos calcular aqui, ó, a área do quadrado, né? Se eu quiser saber qual que é essa área aqui, eu tenho que calcular os lados, certo? E aí, a fórmula que eu utilizo, a área é igual a L ao quadrado, certo? E aí, no triângulo, a mesma coisa. Para calcular a área do triângulo... Ah, eu sou péssima de desenho. Eu vou calcular o quê? A minha base, aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Então, a fórmula para calcular a área do triângulo, ela é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, assim, nas expressões literais, nós usamos essa fórmula aí para facilitar a nossa vida, né? Para facilitar o nosso cálculo. Então, as expressões algébricas, quando nós incluímos letras, nós vimos lá, por exemplo, a raiz quadrada de um número. Nós usamos o símbolo, né? A raiz quadrada de um número. Então, eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele de x, né? Se eu não tenho nenhum número aqui, eu sei que essa raiz ela é quadrada. Um outro exemplo, o dobro de x. Então, o dobro de x, se é o dobro, eu vou chamar ele de 2x, né? A diferença entre x e y. Se é diferença, eu sei que eu vou usar o sinal de menos. Então, a diferença de x e y é x menos y, certo? Um outro exemplo, o triplo de um número. Então, quando eu não sei que número é esse, eu chamo de x. Se é o triplo dele, é 3x, ok? Um quarto de um número. Um quarto de um número. Eu não sei que número é, eu chamo ele de x. E se ele é um quarto, vai ficar x sobre 4. Um outro exemplo aqui. A soma do quadrado de dois números. Então, eu não sei que número é esse. Eu sei que o quadrado do número, então eu vou chamar o quadrado do primeiro número de x ao quadrado. Se é a soma, eu vou utilizar o mais. A soma do quadrado de dois números, vou chamar o outro número de y. Se é ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. O produto de dois números. Quando eu falo de produto, eu estou falando de multiplicação, certo? Então, se é o produto de dois números, eu não sei que números são esses, eu vou chamar de x e y. Então, vai ser x vezes y, tá? Um outro exemplo aqui. A metade da diferença entre dois números. Então, se a diferença entre dois números é x menos y, a metade vai ser x menos y dividido por 2, né? Isso aqui é a metade da diferença entre dois números, né? Então, alguns exemplos aí, pessoal, de expressões algébricas, da maneira que a gente faz a leitura, para que vocês estudem e memorizem, né? Quando estiver dentro de um problema e falar a metade de um número, o dobro de um número, o triplo de um número, a diferença de um número... E todos os outros exemplos que eu dei aqui para vocês, você já assimilar do que está falando, certo? A interpretação do texto é muito importante quando nós vamos resolver um problema, certo? Ok? Vamos falar aqui também sobre os termos semelhantes, né? Que nós vemos muito nas expressões algébricas. Então, assim, termos semelhantes, né? Quando nós temos dois termos, eles são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 2A mais 3B
mais 6A menos 2B, ok? Então, aqui, como que nós vamos separar aqui os termos semelhantes? Nós vamos observar as partes literais. Quais são as partes literais? O A, o B, que o A e o B são as partes literais. O número 2, o número 3, o 6 e o 2 aqui, eles são a nossa parte numérica, ok? Então, o que que nós vamos observar quando nós separamos os termos semelhantes? As nossas partes literais. Então, eu vou ter aqui 2A mais 6A mais 3B menos 2B, ok? Então, eu separei aqui, ó, os meus termos semelhantes. Posso resolver isso aqui se eu quiser? Posso, porque eles são semelhantes, eu consigo resolver. 2A mais 6A, eu vou ter aqui 8A. 3B menos 2B, eu vou ter aqui B, certo? Tenho 3 menos 2, 1. Então, é assim que eu identifico os meus termos semelhantes. O que que eu preciso prestar atenção? Vamos supor que eu tenho aqui, vamos lá, 2A mais 3B ao quadrado mais 6A menos 2B. Preciso separar aqui os meus termos semelhantes, tá certo? Como que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou observar os termos semelhantes e vou separá-los. Então, eu tenho aqui 2A mais 6A. O 3B ao quadrado, ele não é semelhante ao 2B, ok? Então, nós vamos separar aqui, ó, 3B ao quadrado menos 2B. Posso resolver? Posso. Vou ficar com 8A mais 3B ao quadrado menos 2B. Por que que eu não posso somar aqui? Porque essa parte literal, B ao quadrado, ela é diferente do meu B aqui. Eu não posso somá-las, tá? Nem subtraí-las. Eu tenho que deixar os meus termos semelhantes assim. Então, esse detalhe aqui, nós temos que prestar atenção. Aparentemente, parecem iguais, mas não são. Tá? Então, toda vez que eu for separar o meu termo semelhante, eu tenho que observar, tenho que ter este cuidado de observar isso, tá certo? Então, pessoal, eu tô trazendo aqui também para vocês as operações algébricas, né? Na adição de dois ou mais termos algébricos semelhantes, nós somamos os coeficientes numéricos, tá? E conservamos a parte literal. Como que nós vamos resolver isso aqui? Nós vamos primeiro separar os termos semelhantes. Então, nós temos 5z ao cubo. E aqui nós temos menos z ao cubo. Depois, nós temos aqui mais 8x ao quadrado y. Mais 1 meio x ao quadrado y, ok? Separamos os termos semelhantes. Agora sim, nós conseguimos resolver essa operação. 5z ao cubo menos z ao cubo. Aqui na frente do z, nós temos um número 1 escondidinho aqui, tá? Que não precisa aparecer, mas nós sabemos que ali tem o número 1. Então, 5 menos 1, 4. Repito a minha parte literal, 4z ao cubo. E não podemos esquecer do x, né? Que eu esqueci aqui, ó, x e x. É isso? Então, 4z ao cubo x, mais, nós precisamos resolver aqui a nossa fração, né? 8x ao quadrado y, mais 1 meio x ao quadrado y. Se eu resolver isso aqui, como que vai ficar? 16x ao quadrado y, mais 1x ao quadrado y, tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Como que você chegou, professora, a esse valor de 16x ao quadrado y mais 1x ao quadrado y? Lembra? Soma de frações, nós tiramos
O MMC, que no caso aqui vai ser 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, correto? Então, foi isso que nós fizemos. Como que nós vamos fazer agora? 4z ao cubo x mais 16 mais 1, 17. X ao quadrado y sobre 2, certo? E aí, nós não podemos esquecer aqui, ó. Essa parte literal aqui, ela não tá junto. Nós vamos fazer assim, ó, 17, aqui, ó, porque ela vai pertencer aos dois, ok? Então, eu coloco 17 sobre 2, x ao quadrado, y. Essa aqui é a nossa resposta. Posso continuar resolvendo? Não, porque a minha parte literal aqui, ela é diferente, certo? Então, a minha operação algébrica, eu termino aqui. Vamos ver um outro exemplo? Então, um outro exemplo aqui para vocês. 2x, vamos supor, 2x menos 3y mais 2xy mais 4y menos 8x, tá? Como que nós vamos resolver? Separar os termos semelhantes. Então, quais são os nossos termos semelhantes aqui? 2x menos 8x, né? Depois eu tenho quem aqui? 3y menos 3y mais 4y mais 2xy, certo? Separei meus termos semelhantes. Agora sim eu consigo fazer a operação. Então, 2x menos 8x, nós teremos menos 6x. Mais, né, porque aqui, ó, menos 3y mais 4y, quanto que nós vamos ter? Mais y. Eu devo 3 e eu tenho 4, né? Menos 3 mais 4, mais 1. Mais 2xy. Posso continuar resolvendo? Não, não posso. Por quê? Porque os meus termos aqui, ó, não são semelhantes. Então, eu não posso somar a minha parte numérica, ok? Então, a minha resposta vai ser menos 6x mais y mais 2xy.